Olá, tudo bem? Bom dia, né? Seja bem-vindo aqui nessa manhã de sábado à nossa aula de gestão de projetos. Essa, aliás, é a nossa última aula, é a aula de encerramento da nossa disciplina, não é isso? Tanta coisa bacana a gente já conversou e hoje, nessa aula de número 4, a gente vai falar de assuntos também muito importantes. Vamos ver? A gente vai falar de riscos, aquisições e sustentabilidade. E se precisar falar comigo a qualquer momento aqui na nossa aula, você manda a sua pergunta, a sua participação, a sua dúvida pelo nosso chat. O seu doutor já está ligado aí no nosso chat e também pelo nosso Skype, tá? Hoje a Lidiane que está lá no nosso Skype, então precisou falar comigo, severino.tutel@croton.com.br e aí você manda a sua pergunta e a sua participação. Tá combinado? Então, não fique com dúvida. Às vezes aquilo que você está querendo perguntar é o que um monte de gente também quer perguntar, tá bom? A ideia é que a gente juntos mesmo construa essa aula de hoje, né? A sua participação é fundamental, combinado? Então, tem dúvida? Manda para cá. Bom, nessa aula de número 4 também é importante que a gente converse sobre a nossa prova, não é isso? Ela está chegando. Daqui a algumas semanas você vai fazer então aí um apanhado de questões para verificar o seu conhecimento. A ideia é muito mais que você verifique o seu conhecimento. Gestão de projetos é importante para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. O que eu mais quero é que você entenda a importância do projeto para a vida das empresas, para a sua vida e de como isso vai afetar cada vez mais a vida das empresas, das organizações. A gente vai trabalhar com projetos daqui para diante para sempre. Nós vivemos num mundo ágil, flexível e gestão de projetos cabe muito bem com essa nova realidade, né? Das empresas, a realidade do mundo em si. Combinado? Então, quero que você entenda isso. Mas também precisamos fazer a nossa prova. Lá para a prova, você vai tomar muitas decisões. Eu vou perguntar para você se é melhor investir no projeto A ou no B. Em um plano de comunicação, qual é a parte mais importante? Para o gerenciamento de escopo, quais são as etapas do escopo? Se você fosse pensar em riscos, quais seriam os riscos mais importantes a serem analisados? Então eu quero que você, junto comigo na nossa prova, tome várias decisões e coloque todo o conhecimento que você adquiriu à prova ali, combinado? Precisa então estar atento às nossas aulas, rever se for preciso, ler o nosso livro e também lá acessar as web aulas, elas também são importantes, tá? Mas o foco total, a atenção total é aqui nas nossas aulas, combinado? Então, se precisar, revise. E se ao longo desse período, até a nossa prova, precisar conversar comigo, mande a sua dúvida, a sua pergunta. Assim que os nossos tutores recebem as perguntas, eles rapidinho vêm conversar comigo e a gente junto, né, em parceria também, são profissionais altamente gabaritados, a gente responde a sua dúvida, tá bom? Então não vá para a prova com dúvida, combinado? A gente está sempre por aqui, de segunda a sábado, na universidade, para atender você. O nosso foco é sempre você, tá bom? Então, você já sabe o nosso Skype, conhece o chat, então vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Hoje, então, unidade 4 do nosso livro, nós vamos falar sobre gerenciamento de riscos, aquisições e também vamos conversar aí, não é? Sobre sustentabilidade. Então, gestão de riscos e aquisições, esses dois assuntos fecham as 10 áreas de conhecimento do nosso guia PMBOK. A gente vai trazer uma área a mais, sustentabilidade, como uma 11ª área. Cada vez mais os projetos trabalham com sustentabilidade e você pode trabalhar com 12, 13, 15, com quantas áreas você achar que é importante para o seu projeto, com foco nas 10. Combinado? E vamos também falar de portfólio e de estratégia. Olha que legal! A gente vai entender a importância estratégica dos projetos em geral. Para começar a nossa aula, eu vou convidar você para assistir um vídeo bem bacana que faz um resumo, um apanhado de tudo que a gente vai conversar hoje aqui. Tá combinado? Então vamos lá para o nosso vídeo. Será que está tudo pronto mesmo para o evento que planejei? Eu já tenho o escopo e o plano de qualidade do meu projeto. Neles eu apliquei os diversos aspectos da gestão de projetos, mas ainda preciso aplicar o meu plano de gerenciamento dos riscos e avaliar as aquisições e os indicadores de sustentabilidade. No gerenciamento dos riscos, é preciso definir como os riscos serão identificados, registrados, acompanhados e tratados. Além disso, é necessário determinar as responsabilidades de cada um dentro da equipe,
prever o orçamento dos riscos do projeto e estabelecer os prazos em que os riscos serão analisados e identificados. Em gestão de projetos, definimos risco como um evento ou uma condição incerta, que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no empreendimento. Esses riscos podem ser internos ou externos. Os internos são inerentes às dificuldades e incertezas encontradas na realização e gestão dos projetos. Já os externos são aqueles que se encontram fora do controle da gestão do empreendimento, como alterações na taxa do câmbio, inflação e impactos ambientais. O PMI define alguns processos para o gerenciamento dos riscos. Primeiro, é preciso planejar o gerenciamento. Depois, é necessário identificar os riscos e fazer as análises qualitativas e quantitativas deles. Em seguida, planejamos uma resposta aos riscos e, por fim, fazemos o monitoramento e controle para verificar os resultados. Dentre os riscos que podem acontecer, temos, por exemplo, o atraso do fornecedor na entrega de um serviço solicitado. Esse risco deve estar previsto e descrito no contrato de prestação de serviços assinado pelas duas partes envolvidas e deve ser controlado pelo gerenciamento de aquisições do projeto. O objetivo do gerenciamento de aquisições é obter materiais, equipamentos e serviços que estejam dentro das especificações técnicas de desempenho, qualidade, prazos e custos do projeto. Além disso, no gerenciamento de aquisições, podemos identificar o que é preciso comprar ou terceirizar e o que pode ser feito internamente. Essa técnica é conhecida como Make or Buy e é utilizada para definir uma relação custo-benefício atraente para cada bem ou serviço que será utilizado no projeto. Não podemos esquecer também que no escopo de qualquer empreendimento precisamos identificar o tipo de sustentabilidade envolvida no projeto, seja ela socioeconômica, socioambiental ou de ecoeficiência. Dentro de uma empresa, podemos ter diferentes agrupamentos de projetos, programas ou ações, não necessariamente interligados, mas que podem ser medidos e classificados através do gerenciamento de portfólio. Muitos projetos podem ser apresentados para uma empresa, mas como saber em quais investir? Quais devem ser priorizados? O projeto que vai ser escolhido para ser realizado tem que atingir as metas definidas pela empresa em seu plano estratégico, de uma forma mais eficiente do que os outros projetos que poderiam ter sido desenvolvidos, gerando mais valor para toda a empresa. A gestão de projetos envolve muitos detalhes que precisam ser seguidos. O sucesso de um evento começa com um bom planejamento. Portanto, não fique parado, procure sempre se informar e se atualizar. Tenham bons estudos e até mais. Bom, nós vimos então aí todo o conteúdo que a gente vai trabalhar. Vamos lembrar que você é o meu gestor de projetos que eu contratei para construir a cidade do rock, não é isso? E o seu trabalho hoje vai ser bem grande. Dá uma olhadinha comigo em tudo que a gente vai fazer. Então, nós vamos aqui juntos, né, fazer o plano de riscos, o plano de aquisições, vamos trabalhar a sustentabilidade e também falar de estratégia e de portfólio. Então, são assuntos bem amplos. Nós vamos dividir a nossa aula em 4 momentos, em 4 situações que vão ser apresentadas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós pegamos situações da realidade que acontecem em projetos, que acontecem lá no Rock in Rio, né, em construções como essa, traz para cá e coloca para trabalhar junto com a teoria do gerenciamento de projetos. A gente consegue, então, entender qual é a importância, como utilizar e qual é a falta que faz um bom projeto. Combinado? Então, são 4 momentos. A gente vai chamar isso de situações-problemas. Vamos começar? A gente vai lá para a SP1 agora. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Vamos relembrar que o gerenciamento de projetos, segundo o nosso guia PMBOK, ele tem 10 áreas de conhecimento, 10 áreas de concentração, não é? Nós já trabalhamos com 8 áreas. Agora a gente vai trazer a 9ª área de conhecimento. Ela não é mais nem menos importante que as outras,
Mas em projetos onde vidas humanas estão em jogo, nós vamos trabalhar com muita profundidade esse assunto, que é o gerenciamento de riscos. Então, dá uma olhadinha lá no nosso quadro, gerenciamento de riscos. Você, como meu gestor de projetos, precisa, então, junto comigo agora, planejar os riscos, identificar esses riscos, fazer análise qualitativa, quantitativa, planejar a resposta para esses riscos e monitorar e controlá-los constantemente. Combinado? Quando a gente está falando de riscos, por exemplo, lá numa empresa, eu tenho uma empresa de alimentos, eu tenho um comércio, vamos pensar que eu tenho um comércio e que eu vou implantar aqui para a gente um novo sistema de atendimento ao público. Então a gente vai fazer um treinamento, vai propor ações para que quando a pessoa, o cliente venha até a nossa loja, a gente vai tratar ele com um formato diferente. Vai desenvolver então a busca por um resultado, a busca de um serviço diferente. E eu vou trabalhar nesse projeto com as 10 áreas de conhecimento. Só que a nossa empresa é pequena, nós temos aqui 10 funcionários. Então eu vou pegar alguém para trabalhar com esse projeto e esse alguém vai chamar 2 ou 3 pessoas e eles vão desenvolver esse projeto. Os outros vão participar, mas tem essa equipe de 3 pessoas que é responsável. Eles vão trabalhar também com riscos. Só que algumas questões que podem impactar negativamente ou positivamente o nosso projeto de atendimento ao cliente. Tem que ter alguém específico para trabalhar com riscos? Um especialista? Não, as próprias pessoas da nossa empresa já conhecem os riscos que esse projeto, essa nova forma de atender o público pode ter. E eu vou então desenhar, escrever quais são esses riscos e desenvolver ações para minimizar ou eliminar esses riscos. Combinado? Esse é um formato. Agora, num projeto tão grande como o nosso, onde nós temos 600 pessoas trabalhando na construção, depois teremos 160 mil pessoas circulando durante uma semana no nosso evento, nós temos muitas vidas em jogo nas nossas mãos. Então, para esse evento, ou para a criação de uma empresa, por exemplo, pensar em alguma coisa, questão ambiental, extração mineral, construir uma barragem, uma hidrelétrica, um novo plano de produção, onde também a vida da pessoa está em jogo ali, né? Onde um carro também que vai sair dali daquela linha de produção, por exemplo, pode ter algum defeito. Nesse tipo de projeto, a gente vai pensar em contratar um especialista em riscos. Quem é esse especialista? Geralmente é alguém da área de gestão, porque essa pessoa da gestão, ela consegue ter visão holística, visão do todo, ele enxerga todo o problema e ele consegue ter visão focal, enxergar aqueles problemas em detalhes de cada uma das áreas que estão ali sendo construídas naquele nosso projeto. Mas também pode ser engenheiros, também podemos trabalhar com qualquer tipo de pessoa que entenda de riscos, que foi adquirindo conhecimento. Mas geralmente o pessoal da área de gestão se dá muito bem. É um profissional escasso, é um profissional extremamente qualificado e muito bem remunerado. Costuma receber a remuneração muito parecida ou igual ao gerente de projetos, tá? Porque ele vai ter que trabalhar com todo mundo do projeto, a responsabilidade dele é muito grande e se acontecer alguma coisa, ele tem que ser responsável. Então ele tem que ser qualificado, mas ele é escasso e altamente remunerado, porque ele vai trabalhar com risco. E o que é risco? Risco é só coisa ruim? Não, risco também pode ser coisa boa. Vamos entender um pouquinho mais sobre risco. Vem para o quadro comigo. Então, risco, né, é uma palavra que vem aí do italiano, tá? Que significa risicare, que é o mesmo que ousadia, ser ousado. Então, risco é ousadia, é ousar. Também tem fundamento no latim risico, risco, no sentido de incerteza. Então, sempre que eu ouso, tem incerteza associada a isso. Para projetos, então, risco é o evento ou condição incerta que, se acontecer, pode ter um efeito positivo ou um efeito negativo no nosso projeto. Combinado? E os riscos são de 2 tipos. Quais são os tipos de riscos? 2, internos e externos. O que é o risco interno? É aquele que está ligado ao processo de desenvolvimento do nosso projeto, do produto e do serviço. Então, interno, fornecedor não entregou a matéria-prima,
matéria-prima chegou sem qualidade, o centro do palco não está girando, o fornecedor não cumpriu o contrato, o nosso técnico especialista ficou doente, não consigo encontrar outro, o pessoal fez greve. Questões internas. Já os riscos externos são aqueles que se encontram fora do projeto. Por isso, nós não temos controle sobre eles, não posso controlar. Mas eu tenho obrigação de prever, saber quais são esses riscos. Por exemplo, alteração da taxa cambial, inflação, impactos ambientais, legislação do país. Então, risco interno está lá dentro do nosso projeto, afetando o nosso trabalho diário, coisas que estão acontecendo aqui. Já o risco externo é aquele que está no mercado. Então, por exemplo, a inflação está subindo demais. Inflação sobe, nosso poder aquisitivo cai. Eu preciso comprar comida, não vou comprar ingresso para show. Alteração na taxa cambial. Então, nós temos hoje aqui $1, R$4. Então, eu contratei lá as bandas internacionais, americanas, europeias, todas em dólares. Uma banda específica, nós fizemos um contrato lá de $200 mil, R$400 mil. Começa a subir demais o dólar, começa a ficar R$5 para comprar $1, R$6 para comprar $1. Eu vou pagar os $200 mil, só que agora serão quanto? 500, 600 mil reais. Então, impacta o nosso projeto. Combinado? São riscos externos que eu tenho que estar atentos a eles e saber que eles existem. Combinado? Os riscos são os mais variados possíveis, internos e externos. Tanto internos como externos podem ser positivos e negativos. Então, são dois tipos, não pode confundir, interno e externo, que podem ser positivos e negativos. E o que eu faço em relação à análise, ao levantamento desses riscos? Eu faço uma lista, então, de todos os riscos que podem acontecer e eu vou analisá-los em relação à sua probabilidade e ao seu impacto. Vamos ver isso um pouquinho melhor. Então, probabilidade é a chance daquele risco acontecer. Se eu jogar uma moeda no chão, qual é a chance de cair cara? 50%. Qual é a chance de cair coroa? 50%. Então, para cada vez que eu jogo a moeda no chão, tem a probabilidade de cair cara, de cair coroa. Vamos imaginar que para cada 10 eventos que eu faça no mundo, que utilizem roda gigante, um evento geralmente tem problema na roda gigante. Então, para cada 10, 1. Essa é a relação percentual, relação de probabilidade. Então, probabilidade é a chance daquele risco acontecer. Como é que eu levanto as probabilidades? Conhecendo o histórico daquele risco em si. Cada risco tem uma probabilidade adequada, né? Probabilidade daquele risco específico. E eu também preciso analisar o impacto. Se aquele risco acontecer, ele vai impactar de que forma? Muito, pouco, né? Médio. E ele pode tanto impactar positivamente como negativamente o desenvolvimento e o resultado do nosso projeto, tá? A questão da probabilidade é, por exemplo, se chover demais, né? Isso vai impactar o nosso projeto? Vai alagar o gramado. Então, eu preciso desenvolver uma resposta para isso. Colocar, por exemplo, canaletas, né? A grama por cima dessas canaletas. Se chover demais, a canaleta recolhe a água que vai para um piscinão que a gente vai construir. Então, uma forma de responder, porque o impacto é alto. Mas a probabilidade, como é que eu descubro? Então, eu vou olhar o histórico de chuvas, né? Nos anos anteriores, nessa região, nesse mês. Fora isso, eu vou lá no Instituto Agronômico, no Instituto Meteorológico e vou verificar, vai chover, quais são os estudos. E aí eu levanto a probabilidade. Vou usar cálculos estatísticos, vou usar softwares. O mais importante é que você conheça o histórico daquele risco. E mais do que isso, qual é o impacto dele no seu evento. O impacto pode ser moral, o impacto pode ser para a imagem e o impacto pode ser financeiro. Combinado? A gente vai olhar tudo isso, esses impactos lá no Rock in Rio. Agora a gente vai entender quais são as etapas para esse processo de gerenciamento de risco acontecer da melhor forma possível. E aí a gente recorre lá ao nosso PMBOK que traz para a gente essas etapas. Dá uma olhadinha quais são elas. Então, você sabe que eu sempre começo com planejar o gerenciamento da comunicação, do risco, das aquisições. Esse é sempre o primeiro passo, a primeira etapa.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou identificar os riscos. Eu vou levantar uma lista de todos os riscos positivos e todos os riscos negativos que podem acontecer no nosso projeto. Depois eu vou fazer a análise qualitativa e a análise quantitativa desses riscos. A qualitativa é a relação de probabilidade e impacto. E a quantitativa é a análise de probabilidade versus impacto financeiro. Quanto é que vai custar para o meu bolso se isso acontecer? E aí, então, a gente vai propor respostas para esses riscos que nós analisamos. Quais são as ações que nós vamos realizar para responder esses riscos? E depois a gente vai controlando e monitorando para verificar que as respostas estão adequadas ou se surgem novos riscos no decorrer do nosso trabalho, porque novos riscos podem acontecer, tá? Então essa é a etapa padrão. O mais importante que você entenda é que o gestor de riscos é aquele que vai para o projeto, mergulha dentro dele, levanta todos os riscos possíveis, analisa a probabilidade e impacto e responde cada um deles. E não é no papel não, a resposta é uma ação que vai ser implementada. A gente vai buscar minimizar ou eliminar o problema. Mas também posso pensar só em aceitação do problema, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. O mais importante é planejar boas respostas e boas ações a esses problemas. Lá no nosso quadro, a gente tem agora, então, um pouco desse conteúdo falando sobre planejamento de resposta aos riscos, que na verdade é o processo de desenvolvimento de opções. Então, opção A, opção B, plano B, de várias opções e ações, que é a implementação da resposta, para aumentar tanto a chance dos riscos positivos acontecerem, bem como minimizar a chance dos riscos negativos, tá? A gente coloca minimizar porque nem sempre eu consigo evitar. Por exemplo, as pessoas vão se machucar. Eu não tenho como eliminar isso. Tem 160 mil pessoas, alguém vai fazer uma bolha no pé, alguém vai torcer o pé, alguém vai beber pouca água e vai desidratar, alguém vai brigar. Mas eu vou procurar minimizar ao máximo esses riscos, tá? E como é que eu minimizo esses riscos? Implantando ações, estratégias. Nós temos estratégias de resposta para os riscos positivos e estratégias de respostas para os riscos negativos. Eu trouxe um quadro com as principais estratégias mais difundidas, mais utilizadas, não só para projetos, mas para resposta para qualquer tipo de risco, tá? Então, são 4 positivas e 4 negativas. Acompanhe aqui comigo. Os riscos positivos, nós podemos trabalhar com exploração, que é a modificação do plano, eu mudo o plano para que aquele risco aconteça. Posso trabalhar com compartilhamento, que é quando eu cedo a alguém aquela coisa boa que vai acontecer. Posso ainda trabalhar com melhoramento, para aumentar a chance do impacto, ou ainda com aceitação. Eu não vou fazer nada, mas eu estou torcendo para que aquele risco aconteça. Então, por exemplo, o que seria a exploração? Nós estamos aqui montando o documento com todos aqueles cantores e bandas que nós queremos trazer para o nosso evento. Então, a gente vai fazer uma relação de quem contratar. A relação está pronta. Então, vamos começar o processo de contratar essas bandas. Porém, eu fico sabendo que a banda Rolling Stones, durante o Rock in Rio, vai estar fazendo uma turnê, uma grande turnê de 4 meses pelas Américas. Eles vão fazer shows na América do Norte, shows na América Central e alguns shows na América do Sul. Mas eles não vão fazer show no Brasil. Mas durante a turnê pela América do Sul, eles terão 2 semanas de descanso, de lazer, e eles vão vir conhecer o Brasil com suas famílias. E eu fico sabendo disso, ligo para o empresário da banda e digo, vocês vão estar no Brasil, passeando, não vão fazer nenhum show no Brasil, estarão com todas as equipes, os instrumentos aqui na América Latina, por que vocês não vêm tocar um dia aqui no Rock in Rio? Ah, bacana, vamos sim, tocar Rock in Rio a gente não pode perder. O que eu faço? Eu mudo o meu plano, eu vou lá e digo, agora vamos ter Rolling Stones. Então, é um jeito de ter uma resposta bacana, né, para uma coisa boa que pode acontecer. Então, eu preciso permitir que as coisas boas aconteçam. Mas nem sempre eu tenho tempo, pessoas e recurso para isso. E, às vezes, posso simplesmente aceitar, torcer para que o problema aconteça. Já no caso de compartilhamento, é quando eu percebo que, podemos
trabalhar com estacionamento aqui no Rock in Rio. Mas eu não quero trabalhar com estacionamento, eu não tenho tempo para isso, o meu foco é no palco, é nos shows. Então eu chamo alguém e falo, você não quer explorar o estacionamento para mim? Essa pessoa vai lá, monta o estacionamento, explora e me paga lá 5%, 10%, 15%, o que a gente combinar. Eu estou compartilhando aquela coisa boa com alguém e alguém vai explorar. Então essas são estratégias para riscos positivos. Já para os riscos negativos, a gente tem que atuar de maneira muito firme. E o nosso foco é no risco negativo, tá? Porque a gente geralmente não tem pessoas, recurso e nem tempo disponível para trabalhar com os riscos positivos. O nosso foco é no negativo, porque se ele acontecer, o problema é grande. Então vamos lá para as estratégias agora dos riscos negativos. Então, o primeiro tipo é a eliminação. É quando eu vou fazer o quê? Vou mudar o plano para que aquele risco não aconteça. Então eu vou mudar o plano. Eu tenho aqui no meu plano uma situação que, se acontecer, vai atrapalhar todo o nosso projeto. Então eu mudo o plano, eu elimino aquele risco mudando o plano. Posso trabalhar com transferência, que é quando eu vou passar para um terceiro, para uma seguradora, aquele risco. Em projetos como o nosso, do Rock in Rio, a gente vai fazer um monte de seguro. Seguro contra incêndio, seguros contra inundação, seguro de vida para as pessoas, vários tipos de seguro. Como assim transferência? Quando você contrata o seguro do seu carro, é isso que você faz. Você passa para a seguradora, o risco, se você bater o carro, se alguém roubar o seu carro, é a seguradora que arca com os prejuízos. A gente também faz isso em projetos, principalmente em projetos envolvendo grande número de pessoas. Posso ainda pensar em mitigação, que é o trabalho para reduzir a probabilidade daquele evento acontecer ou o impacto daquele risco, e ainda com aceitação, que é quando eu não vou fazer nadinha para evitar o risco, vou torcer para que ele não aconteça. Mitigação é muito utilizado para gestão ambiental, tá? Nós deveríamos pensar em eliminação em questões ambientais, mas ainda estamos vivendo na época das cavernas e falamos de mitigação. Por exemplo, no caso das barragens, nós sabemos que 80% das barragens no mundo todo, elas se rompem uma hora ou outra. Então, de cada 100 barragens, 80 vão se romper. De cada 10 barragens no Brasil, 8 barragens, uma hora, vão se romper, tá? A probabilidade apresenta isso. O que eu tenho que pensar? Em não construir mais barragens e mudar o plano de contenção desses resíduos da exploração de minerais. Só que a gente não faz isso. A gente faz mitigação, que é, vai romper a barragem, soa um alarme, gente, sai todo mundo correndo que a barragem vai romper. Estou diminuindo o impacto, menos vidas vão ser perdidas. Tem gente que ainda faz isso, tá bom? E a aceitação é quando o problema é tão pequenininho que, se ele acontecer, não vai trazer nenhum impacto para o nosso caso, que não é o caso da barragem, tá? É, por exemplo, nós aqui no nosso evento vamos usar muito copinho descartável. Tá bom? A gente vai precisar beber água, refrigerante, suco e vai ter muito copinho descartável. Está faltando matéria-prima no mundo todo para a fabricação de copinho. O polímero que faz aquele copinho que vem do petróleo está faltando. E o Alessandro entrou em contato com o meu fornecedor e ele disse, olha, pode ser que não tenha copinho. Por quê? Porque esse fornecedor vai preferir entregar os copinhos que ele tem para quem ele já desenvolve um relacionamento, para as redes de supermercado, para as lanchonetes, porque para mim ele vai entregar uma vez, uma entrega quando vai acontecer o Rock in Rio. E aí não chegou copinho, não tem copinho. Qual é o problema? Nenhum. Vou pegar a minha garrafinha de água, o meu refrigerante, o meu suco e vou beber sem copinho. Não tem impacto. Então eu aceito que não vai ter copinho. E posso ainda transformar isso numa coisa boa. Posso dizer, nós não teremos copinhos descartáveis no Rock in Rio, porque isso prejudica o meio ambiente. Então a gente vai ter um show de rock consciente. Traga o seu canudinho de plástico. Reutilize o seu canudinho, tá bom? E deixar claro que não pode ser canudinho de alumínio, porque esse canudinho pode ser uma arma. Colocar lá isso claro para as pessoas. Fiz de uma coisa ruim uma coisa boa, tá? Então a gente precisa pensar também nessas questões. Combinado? Então tem resposta pronta, tanto para coisa boa como para coisa ruim.
E agora a gente vai pensar, então, em como resolver o nosso problema lá do Rock in Rio, no passo a passo. Vamos fazer isso juntinho? Vem para cá. Então, serão 4 etapas. Primeiro, nós vamos realizar uma análise qualitativa com base na probabilidade do risco e depois nós vamos verificar os valores para priorizar de maior para menor risco. Eu vou fazer a etapa 1 e 2 juntas. 1 e 2 juntas. Depois, a terceira análise, terceiro passo, tá? Que é calcular o impacto financeiro desses riscos no nosso projeto. E, por fim, quarto passo é elaborar as ações e implementar as ações para que a gente possa minimizar os riscos. Então, vamos fazer isso. Primeiro, eu construí um quadro com a primeira e a segunda etapa. Vamos lembrar que lá, num evento como o Rock in Rio, eu tenho pelo menos 100 tipos de problemas negativos catalogados e de 30 a 40 riscos positivos catalogados. O que eu fiz? Eu escolhi 5 riscos para a gente trabalhar. Então, R1, R2, R3, R4 e R5. 5 riscos. Por exemplo, palco pode não ficar pronto. Qual é a probabilidade? 20%, 0,2. De cada 10 palcos construídos no mundo todo, geralmente 2 apresentam um problema. Então, esta é a probabilidade que eu vou analisar para palco. 20% de chance do palco não ficar pronto. E qual é o impacto? Qual é o impacto disso? Se o palco não ficar pronto, não vai ter show. O impacto é muito sério. Eu coloquei 90%, 0,9%, mas é 100%, porque eu estou indo no show, eu quero show. O show acontece em cima do palco. Não dá para o cantor, por exemplo, cantar no meio do público. As pessoas vão rasgar o cantor, a cantora inteirinha, né? Então não tem como, tem que ter palco. Vou fazer então essa análise. 0,2 vezes 0,9 é igual a 0,18. E eu tenho a minha tabela de prioridades, que é uma tabela padrão para certos tipos de eventos de risco, tá? Que mostra pra gente que um risco menor de ocorrência de 0,23 ou de 0,20, a gente colocou 0,23, tem uma prioridade baixa de resposta. Vai ter resposta, mas é uma prioridade baixa. Por quê? Porque provavelmente não vai acontecer. Então, a prioridade é baixa. Já, por exemplo, o problema de haver feridos lá no parque ou pessoas passando mal, 70%. Porque, olha, é certeza que vai ter alguém que vai fazer bolha no pé, que vai torcer o pé, que vai beber pouca água e vai passar mal. Então, são vários problemas que vão acontecer. Mas qual é o impacto? O impacto não é muito grande, porque eu vou ter pessoas treinadas, seguranças, pessoa se machucou, vai para a enfermaria. Então, não tem impacto na imagem, não tem impacto no geral, né, no total. É bem localizado. Então, 0,7 vezes 0,4, 0,7 de probabilidade, 0,4 de impacto, 0,28. Fui lá na minha tabela, 0,28 está aqui. Probabilidade média. Prioridade média. Então, eu vou pegar de prioridade alta, vou elaborando respostas, depois para as prioridades médias e também para as prioridades baixas. Todos os problemas terão ações, começando sempre por aquele que tem uma prioridade maior. Fiz, então, essa análise qualitativa, eu vou agora para a análise quantitativa. Que análise é essa análise quantitativa? É aquela que vai olhar a probabilidade em relação a custos, impacto financeiro. Então, eu coloquei os mesmos 5 problemas e agora a relação é probabilidade, recurso financeiro, em milhares de reais, tá? A gente vai trabalhar aqui com 1.000, mas é em milhares de reais. São os mesmos 5 problemas, a probabilidade é a mesma, né? Então, para cada um dos problemas, a probabilidade continua. E agora eu vou olhar a relação aqui de custo. Então, se o palco não ficar pronto, isso vai impactar quanto? R$12.000. 0,2 vezes 12.000, 2.400. Fui lá na minha tabela de prioridade para problemas que vão ter um custo menor que R$200.000 ou R$2 milhões, prioridade baixa. Para problemas entre 200 mil e 5 mil ou 2 milhões e 5 milhões,
prioridade média. E prioridade alta, né, acima de R$500 mil. Prioridade alta. Então, fui lá, 2.400, está aqui. Prioridade média. O que é a prioridade média? Eu vou estabelecer uma ação para responder a esse problema. Roda gigante, está lá. Probabilidade de acontecer é pequena, 0,3. Mas se acontecer, vai custar R$900 mil, R$90 mil. 0,3 vezes 90 mil, 27 mil. Fui lá na minha tabela e descobri que é uma prioridade alta, prioridade alta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 problemas e elaborar ações, plano de ações para eliminar ou minimizar esses problemas, para cada um deles, tá? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com 3 desses problemas. Então, a gente levantou a probabilidade, o impacto na imagem, o impacto que vai acontecer e também a relação de impacto financeiro. O impacto é moral, é o impacto na imagem do evento, é o impacto na nossa consciência, na nossa responsabilidade e também impacto financeiro. Vou descobrir, então, aqueles que têm maior prioridade, os que têm média, os que têm baixa prioridade. Todos vão ter planos de ação, alguns mais elaborados e outros eu posso simplesmente, por exemplo, aceitar que aquele risco aconteça. Então, eu escolhi 3 dos 5. Vamos ver como é que ficou? Então, R5, nosso primeiro problema, alto impacto. O que era o R5, o risco 5? É o risco da roda gigante. Qual é a resposta? Qual é o meu plano de ação? Nós vamos ter seguranças, ajudando as pessoas a entrarem e a usarem os cintos de segurança antes da roda gigante funcionar. E vamos colocar monitoramento por câmera, né, em toda a extensão da roda gigante e com possibilidade de paradas a qualquer momento. Já R1, que é o risco do palco, um médio impacto, a probabilidade é muito baixa, mas se acontecer, nós vamos ter palcos reservas. O Lollapalooza, por exemplo, que está acontecendo agora, tem 2 palcos reservas. Esses palcos são inclusive utilizados. Se o nosso palco não ficar pronto, a gente vai para o reserva até que o nosso central fique pronto. Combinado? E R4, que é o risco de médio impacto, mas que vai acontecer, vai ter gente que vai se machucar. Nós vamos nos preparar. De que forma? Com monitoramento por câmera em toda a extensão do parque, placas indicando o caminho das enfermarias e ambulâncias em locais estratégicos. Dessa forma, então, a gente consegue, através de planos de ação simples, baratos, nem um pouco sofisticados, resolver a maioria dos nossos problemas. Por isso que é importante o gestor de riscos, porque ele entende o problema e de maneira fácil, de maneira barata e de maneira que resolva o problema, ele implementa um plano de ação, sem perder a qualidade daquela resposta, sem nunca, jamais colocar a vida das pessoas em risco, tá bom? Por isso que tem gestor de risco, porque ele conhece como fazer isso melhor do que ninguém. Resolvemos essa nossa área de conhecimento, a gente vai agora para um próximo passo, a gente vai lá para a SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Nós vamos agora encerrar as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. A gente vai encerrar o nosso projeto. Nós vamos trabalhar com as aquisições. É quando a gente fala de compras, do comprador. Aquela pessoa da área de gestão que foi se desenvolvendo nessa área, nessa função. O comprador, tá? É aquela pessoa que vai desenvolver relacionamento com os fornecedores, fazer tomada de preço, verificar a relação de custo e de qualidade. Esse comprador
num projeto como o nosso, ele vai ter uma função, ele vai ser o gerente de aquisições. Em projetos menores, o próprio gestor, o próprio gerente de projetos ou alguém de alguma outra área pode desempenhar-se nessa função. Geralmente quem vai trabalhar com os custos, com o orçamento, também faz aí a parte de aquisições. Combinado? Mas vai depender da empresa e do projeto. No nosso caso, eu estou contratando você, na verdade, vai contratar alguém para trabalhar aí com aquisições. Muitos também advogados acabam se tornando compradores ou gestores de aquisições em grandes projetos, porque nós precisamos estabelecer muitos contratos e parcerias. É importante que um projeto tenha contratos com fornecedores. No caso de uma empresa já pequena ou uma empresa média ou grande, mas que vai fazer projetos dentro dela, com seus próprios funcionários, o comprador vai desempenhar esse papel. E ele já conhece os fornecedores, já tem um bom relacionamento com eles, então não precisa de contratos. Mas para um evento como o nosso, onde nós vamos ter questões de prazo, de qualidade, que eu não tenho um relacionamento duradouro com os fornecedores, eu preciso sim fazer contratos. E esse é o nosso foco do estudo, para a gente entender a importância do contrato e como ele pode tanto trazer benefícios como prejuízos aí, na falta de um contrato para um projeto. Vamos lá para o nosso tema então? Gestão de aquisições em projeto. Você, como meu gerente, precisa agora, junto comigo, identificar uma seguinte situação. O nosso fornecedor, na pressa de receber a bonificação estipulada em contrato, não fez tudo o que a gente tinha combinado. O que aconteceu? O piso de madeira não foi revestido com borracha, as cores da iluminação não estão adequadas ao nosso plano e o centro do palco não está girando. Então, isso é um problema muito sério e muito grave. Para resolver tudo isso, nós vamos precisar de 15 dias a mais para resolver esse problema. E sabe quanto que vai custar? R$50 mil a mais. Tá? Então, esse é o nosso problema. O fornecedor, como entregou tudo adiantado, ele está achando que ele tem direito de receber os R$80 mil. E aí eu quero saber, eu vou pagar esse bônus? Você vai pagar esse bônus para o fornecedor? E mais do que isso, quem é que vai pagar esses R$50 mil extras para construir, para terminar o palco? Qual é a justificativa que você vai dar para quem vai pagar os R$50 mil e se eu vou ou não pagar a bonificação de R$80 mil? Então, é isso que a gente tem agora em mãos aqui para resolver, tá? Para entender o gerenciamento de aquisições, a gente recorre ao PMBOK e a gente analisa lá no PMBOK quais são as etapas, né, desse gerenciamento. Dá uma olhadinha comigo lá no nosso quadro. Então, primeiro eu vou planejar o gerenciamento de aquisições, depois conduzir as aquisições, controlar e encerrar. Esse é o nosso passo, as etapas das aquisições de um projeto. Combinado? No nosso caso aqui, nós temos um fornecedor contratado que não cumpriu o contrato. Ele entregou adiantado? Entregou, mas sem qualidade. A gente vai ter que consertar, vai aumentar o custo. Então eu preciso resolver essa situação. Eu vou convidar você para junto comigo resolver isso no passo a passo. Vamos lá? Então, primeira coisa, você vai entender o problema, depois você vai entender o contrato, depois analisar o cenário, usando o contrato como pano de fundo e resolver a situação. Combinado? Então, primeira coisa, vamos lá entender o nosso problema. O que aconteceu? O fornecedor entregou o produto e serviço fora da especificação. A correção vai levar 15 dias, vai custar R$50 mil e como o fornecedor entregou adiantado, ele está crente que tem direito aos R$80 mil. Então, esse é o nosso problema. Vamos lá para o nosso contrato. O nosso contrato, você sabe, é do tipo CMRI, que é o custo mais remuneração de incentivo. Custo por parte do contratante e incentivo por parte do contratante. Então, eu, Alessandra, pago os custos, pago aditivos e também pago bonificação, porque é o que está no nosso contrato. Mas custo eu pago sempre, inclusive aditivos. E incentivo, eu só pago se o nosso fornecedor atingir as metas de custo, prazo e qualidade.
É isso que está no contrato. Se não cumprir, não tem entrega. Então, esse é o nosso contrato. Vamos agora entender a nossa situação, tá? Usando o contrato como pano de fundo. Nesse nosso caso, nós vamos fazer o quê? Analisar a necessidade de pagamento do bônus. O contrato ele é claro quando diz que eu, Alessandra, vou pagar reembolso de custos, que são R$50 mil. E também bônus se houver alguma coisa positiva como custo, prazo e qualidade. Vou pagar custo? Vou. Vou pagar bônus? Não, porque ele não atendeu as metas. Então você vai dizer, vai apresentar como resultado final, dizendo que eu, Alessandra, vou pagar os custos de arrumar o palco de R$50 mil, mas nós estamos livres. Nós não vamos precisar pagar os R$80 mil porque o nosso fornecedor não cumpriu as metas que estavam estipuladas, tanto de prazo como de entrega, né? No caso aí de prazo de entrega e também de qualidade. Combinado? Então, a gente percebe a importância dos contratos para o gerenciamento de projetos. Imagine, por exemplo, que eu vou fabricar um novo tipo de produto e vou precisar de fornecedor de matéria-prima, de alimento, de fruta. Então, eu preciso estabelecer um contrato, uma parceria firme, porque vai que esse fornecedor para de fornecer ou entrega com qualidade inferior. Também posso simplesmente falar, não vou aceitar, devolve tudo, tá? Devolve tudo que eu não quero mais. O problema aqui no nosso caso era de construção. Estava sendo construído e perdeu a qualidade. Então eu posso falar para ele, para de construir, vou chamar outra pessoa para terminar esse serviço? Fica difícil. Por isso que o contrato, então, e conhecer o fornecedor, estabelecer relacionamento é muito importante. Feito, então, a aquisição, a gente encerra as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. Mas como a gente gosta muito de trabalhar, a gente vai trazer uma 11ª área. Mas isso está lá na SP3. Vamos lá? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Você sabe que nós podemos trabalhar com quantas áreas forem importantes para o projeto, desde que a gente não esqueça que as 10 áreas de conhecimento são as mais importantes, se eu for seguir a metodologia do PMBOK, é claro. No nosso caso, nós vamos, de alguma forma, com o nosso evento, impactar o meio ambiente, a sociedade, né, que vive naquele município e também aquela economia local. Por isso que eu trouxe à tona a questão da responsabilidade, porque ela trabalha nessas 3 vertentes, procurando minimizar os impactos do nosso evento e responder de forma positiva para aquela comunidade em geral. Então, o nosso tema agora é gestão da sustentabilidade. Vamos lá para o nosso quadro, está lá o nosso tema e você, como meu gerente de projetos, precisa, juntinho comigo agora, fazer um relatório, tá? Identificando o tipo de sustentabilidade envolvida, tá? No nosso projeto, descrever essa sustentabilidade e preparar um plano para evitar que alguma coisa de ruim, a partir do nosso projeto, possa acontecer à sociedade, à natureza ou à economia daquela região. Então, vamos começar entendendo o que é essa sustentabilidade, tá? Bom, sustentabilidade, para nós, aqui no nosso foco, é a ideia de desenvolvimento sustentável. O nosso projeto tem que ser autossustentável, tem que buscar esse desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Trabalhando as 3 dimensões da sustentabilidade. A dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Então, como é que eu trabalho isso? Por exemplo, na vertente entre economia e sociedade,
a gente tem o desenvolvimento socioeconômico. Na vertente entre economia, não é, e dimensão ambiental, a gente tem a ecoeficiência, não é isso? E no relacionamento aqui, né, entre dimensão social e ambiental, a gente tem a responsabilidade socioambiental. Vamos entender cada uma dessas vertentes. Então, primeiro, o que é desenvolvimento socioeconômico? É a relação entre qualidade de vida das populações e o seu desenvolvimento econômico. Então, não engloba apenas o acúmulo de capital, é o desenvolvimento também. Então, a gente vai buscar acúmulo de conhecimento e aplicação de progressos técnicos à produção de bens. Então, esse é o desenvolvimento, tanto social como econômico. Já a responsabilidade socioambiental, o nome está dizendo, é a responsabilidade, é o compromisso das organizações com o desenvolvimento sustentável de quem? Das comunidades e a preservação ambiental. Então, isso é muito importante, tá? A gente vai dizer que vai muito além de cumprir a lei, mas é sim a elaboração de ações que visam assegurar condições dignas e seguras para todos, por um lado, e pelo outro, respeitar e preservar os recursos naturais e o meio ambiente. Já a ecoeficiência é aquela ideia de fazer cada vez mais com menos. A gente tem foco aí na melhor utilização dos recursos, de maneira que a gente possa fazer muito mais, gerando o menor impacto possível, tanto ao meio ambiente, né, como às comunidades que vivem nesse meio ambiente, de certa forma trazendo lucro ao produtor. Todo mundo tem que ganhar, as empresas, as pessoas e o meio ambiente. Isso é desenvolvimento sustentável, né? É a união desses três pilares, dessas três dimensões, tá? É um modelo que prevê a integração de economia, sociedade e meio ambiente. Nós vamos dizer que é o crescimento econômico que leva em consideração os fatores de inclusão social e a proteção, preservação do meio ambiente e restauração, né, do meio ambiente. Combinado? Então, isso é desenvolvimento sustentável. É buscar o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento do município, o desenvolvimento da empresa, das pessoas, e esse desenvolvimento tem que preservar o meio ambiente, senão vai acabar a água, vai acabar tudo e a gente daqui a pouco também vai acabar, não é isso? A ideia agora, entendendo essa importância da responsabilidade, é mergulhar no nosso projeto, verificar quais são os pontos negativos e positivos de impacto do nosso projeto na economia, na sociedade e no meio ambiente e propor ações para responder esses impactos. Vamos fazer isso? Então vem para cá. Vamos fazer isso propondo, primeiro, um passo de separar os dados importantes do projeto e, segundo, propor ações para resolver cada um desses itens dentro do meu projeto. Combinado? Então, passo 1. Vou lá para o projeto e vou pegar tudo de ruim que pode acontecer e de bom também. Nós teremos 160 mil pessoas circulando. Eu preciso cuidar da integridade dessas pessoas. Elas vão gerar muito lixo, eu preciso dar fim nesse lixo. Vamos ter muito trabalhador, então as pessoas precisam comer, descansar, ter um ambiente bom de trabalho. Nós também vamos gerar muitas oportunidades para comércio, turismo e hospedagem. Vamos precisar que o município tenha mais transporte, então vai ter geração de emprego, mas também vai ter poluição, empregos diretos e indiretos temporários, e vamos deixar uma grande área construída lá para aquela comunidade. Então, olha quanta coisa boa, né? A gente também vai trazer. A gente vai poluir, mas vai ter coisa boa. Nós ainda não temos mecanismos no Brasil, principalmente, mas no mundo todo em geral, mecanismos sistemáticos de não poluição. A gente tem lei que diz, olha, não pode poluir dessa forma, poluição ambiental, visual, sonora, mas essa legislação ela ainda não é muito seguida porque nós não temos tecnologia. Os nossos ônibus circulam emitindo dióxido de carbono, emitindo poluição, fumaça negra,
Isso é péssimo, mas ainda não existem ônibus no Brasil e nem empresas que tenham condições de ter esses ônibus que não tenham poluição. Mas a gente está gerando emprego. Então ainda trabalhamos na ideia da compensação. A gente polui, mas planta árvore. O ideal é que plantasse árvore e não poluísse. Não chegamos ainda nesse patamar. E o nosso projeto também não chegou nesse patamar. Então a gente vai tentar minimizar o impacto. E aí eu propus algumas respostas dentro de cada uma das 3 dimensões. E ficou bacana, tá? Não ficou complicado, não. E a ideia é exatamente essa, que fique simples, barato e de acesso a todo mundo. Então eu propus aqui para a gente pensar primeiro em responsabilidade socioambiental. O que eu vou pensar aqui? Nós vamos gerar muito lixo, não vamos? Então eu vou pensar em lixeiras espalhadas por todo o parque, com coletores seletivos, e ainda vou fazer um acordo lá com a prefeitura para que ela possa manter o seu pessoal de limpeza e caminhões recolhendo o lixo do nosso parque. Vou dar uma contrapartida para essa prefeitura. Ó, questão de ecoeficiência. Eu vou deixar aquele parque pronto, construído, para a prefeitura utilizar. Vou doar para a prefeitura. Então, eles vão poder lá fazer um parque, uma praça, um centro de lazer, né? Para as pessoas daquela comunidade poderem usar. E também teremos aqui que pensar nas questões de desenvolvimento socioeconômico. Nós vamos ter muitas pessoas trabalhando e eu preciso cuidar dessas pessoas, da integridade delas. Vamos gerar esses empregos todos, também teremos oportunidades para comércio e para hospedagem e vamos precisar de mais transporte, que vai poluir o ar. E vamos gerar muitos empregos diretos e indiretos. Então, todas as questões aí de desenvolvimento socioeconômico, tá bom? E a gente precisa pensar aí nessas questões, combinado? Então eu vou mergulhar no meu projeto, eu vou pensar em todos os problemas que podem acontecer e responder cada um deles, combinado? Já chegou uma pergunta aqui pra gente, vamos tentar, a aluna está dizendo o seguinte, que na análise de custo, análise quantitativa e qualitativa, usa percentuais de probabilidade de ocorrer o evento do impacto do projeto. Esses percentuais são estabelecidos de que forma? Nós usamos comparações entre riscos. Então, uma coisa é gerenciamento de custo, outra coisa é gerenciamento de risco. E eu não vou confundir gerenciamento de risco com custo, porque vai ter impacto financeiro. Se acontecer, a gente vai desenvolver estratégias para que não aconteça, para minimizar. Como é que eu levanto essas probabilidades e o impacto para pensar se isso vai acontecer ou não? É estatística pura, tá? Então, se o palco não ficar pronto, qual é a probabilidade do palco não ficar pronto? É de não ter piso revestido de borracha. Quanto custa isso? A gente acabou de ver, eu já sei o custo, é de R$50 mil. Então, se o palco não ficar pronto, o custo é de R$50 mil. A gente sabe basicamente o que acontece. Eu também posso pensar, por exemplo, em construir um palco extra para que se o palco principal não ficar pronto, a gente tenha um palco extra. Quanto custa o palco extra? Custa R$120 mil para fazer. É um palco simples, né? Que ele vai ter o suporte de receber a banda enquanto o outro não fica pronto. Então, quanto custa? R$120 mil. Qual é o impacto? R$120 mil, tá? Já no impacto, por exemplo, de uma vida, eu vou ter que fazer seguro de vida para as pessoas. Então, seguro para a roda gigante. Qual é o seguro por pessoa? O seguro por pessoa é de R$500. Quantas pessoas vão andar na nossa roda gigante? 100 pessoas, 100 vezes 500. Vou lá e faço um seguro em relação a isso. Então, o valor do seguro é o impacto financeiro, tá? Então, é sempre relação de probabilidade estatística, de levantamento e de impacto financeiro. Quanto é que custa para resolver aquele problema? Ou se o problema acontecer, quanto é que vai custar para o meu bolso? Cada projeto tem um impacto diferente, tem um risco diferente. Então, para isso que tem gestor de riscos. É ele quem vai levantar e quem vai estabelecer esses percentuais. Para cada risco, um percentual diferente. Vou jogar uma moeda, 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Vou colocar uma roda gigante. A gente sabe que de cada 10 rodas gigantes no mundo, uma tem problema. Então, para cada 10, um. Tá? Para cada risco é uma probabilidade diferente. E um impacto diferente, um custo diferente.
Então não tem como a gente levantar todos esses. Mas é importante que você pense em relação a isso. Até porque é uma profissão bacana para a gente trabalhar. Está precisando de gente para gerenciar riscos por aí. Combinado? A ideia agora é que a gente tenha inaugurado a nossa Cidade do Rock. Nós construímos o nosso evento, está pronto para ser inaugurado. Mas agora eu vou pedir para você voltar no tempo comigo. A gente vai voltar lá para o comecinho do Rock in Rio. Só que para isso a gente vai lá para a SP4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe, envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Nós então terminamos toda a construção da Cidade do Rock. Agora é o momento da gente pensar em algumas coisas com relação à estratégia. A gente vai imaginar a seguinte situação, que eu, Alessandra, tenho uma empresa de eventos. E eu faço vários tipos de eventos. Eventos sertanejos, feiras agropecuárias, sertanejos universitários, shows de gospel, shows de rock, Lollapalooza, Rock in Rio. Então eu faço vários tipos de projetos. A minha empresa desenvolve esses projetos. A minha empresa, como qualquer outra, tem às vezes vários projetos acontecendo, só que a gente não consegue desenvolver todos, porque a gente não tem tempo para isso, nem pessoas, nem recurso financeiro para desenvolver todos os projetos ao mesmo tempo. E eu preciso então tomar algumas decisões. Qual projeto desenvolver? Então, as empresas, com esses projetos todos que elas têm, né, às vezes 1, 2, 3 e 4, ela precisa pensar que esses projetos, primeira coisa, tem que ter a ver com a identidade da empresa, com a sua estratégia, com o seu planejamento global. Eu não posso, por exemplo, ter uma fábrica de biscoitos e pensar agora em criar desodorante. Não casa. Nem na mesma fábrica pode acontecer isso. Eu posso ter uma outra fábrica, porque pode ter a ver com o meu pensamento econômico, daí da empresa Alessandra, combinado? Mas eu sempre vou pensar o quê? Em fazer um novo tipo de biscoito, um novo tipo de alimento, porque somos uma fábrica de alimento. Vendemos comida para as pessoas, tá? Então, no caso de eventos, no meu caso, eu vou pensar em desenvolver projetos que tenham a ver com a minha marca, com a minha identidade e também com aquilo que eu busco. Então, precisa olhar questões de estratégia da empresa e questões de análise financeira. Vai trazer retorno? Qual é o TIR? Qual é a payback? Qual é o VPL desse projeto? Ah, é interessante financeiramente? É interessante. Vamos então olhar agora se vai atingir os objetivos estratégicos da minha organização. Isso é muito importante. Para isso, a gente vai estudar então o gerenciamento de portfólio. Vamos lá para o nosso quadro, que eu vou dar uma ideia para você do seguinte. Em uma reunião, eu, você e nossos investidores, durante a reunião inicial do nosso projeto, a gente começou a ter várias ideias. E eu pensei assim, por que a gente não monta um parque temático lá no Rock in Rio? E alguém falou, não, vamos colocar um shopping center. Aí outra pessoa falou, não, vamos construir um estacionamento. E alguém disse, não, vamos colocar um heliponto. Aí os cantores vão chegar aqui no show de helicóptero. Você, como gestor de projetos, disse, gente, não dá para fazer tudo isso. A gente pode escolher somente um projeto, porque nós não temos tempo, pessoal e nem dinheiro para fazer tudo isso. Então, para tomar essa decisão, a gente vai pensar naquela que é mais adequada financeiramente e estrategicamente para a minha organização. Combinado? Esses vários projetos que são apresentados, vários projetos, compõem a carteira de projetos de uma empresa. Essa carteira a gente chama de portfólio. Portfólio é pasta, a pasta de projetos de uma empresa. Então eu, Alessandra, tenho vários projetos, um portfólio. Essa carteira é formada por programas, portfólios, projetos e ações. E eu preciso então escolher dentre esses vários projetos aqueles que têm a ver com a minha identidade.
Então vamos falar um pouquinho mais de portfólio e entender o que é isso. Portfólio, então, na verdade, é um agrupamento de projetos, programas e ações que não necessariamente estão interligados entre eles, mas estão interligados com a estratégia da empresa e que devem ser medidos e classificados. Então, por exemplo, eu, Alessandra, tenho uma empresa, né, de eventos. Aê, empresa de eventos. E eu tenho uma carteira, um portfólio de vários projetos. Então, por exemplo, eu tenho o sertanejo, eu tenho as feiras agropecuárias e o sertanejo universitário. Também trabalho com shows gospel e também tenho um grande programa de rock, de projetos de rock. Então, por exemplo, tem o Lollapalooza, tem shows de rock com bandas internacionais e tem, por exemplo, aqui o Rock in Rio. E eu vou agora desenvolver uma ação lá no Rock in Rio. Que ação? Pode ser parque temático, pode ser estacionamento, pode ser um monte de coisa e eu não sei o que é melhor. E aí, então, você, como meu gestor de projetos, vai me ajudar a tomar essa decisão. Como é que eu tomo essa decisão? Eu, Alessandra, gosto sempre de começar pela viabilidade financeira. Então, eu vou levantar TIR, Payback e VPL. Esse projeto vai trazer retorno? No caso de eventos, então, o payback tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido o payback de um evento? Eu vou montar aquela cidade do rock, aquele evento, as pessoas vão vir, acabou o show, acabou a entrada de dinheiro. O dinheiro vai entrar só com o recurso lá dos ingressos. Então, o payback tem que ser muito rápido. Se for demorar, não vai ter mais venda de ingresso, vai ser prejuízo, né? E qual é a TIR? Se eu investir nesse projeto, qual vai ser o meu retorno? Eu vou investir 10 milhões de reais, vou recuperar quanto? 20 milhões? Ah, bacana. Porque se eu colocar o meu dinheiro no banco, eu não vou ganhar tudo isso. Então, eu preciso fazer essas análises. É a primeira que eu faço, tá? De retorno, de aumentar a receita. E depois eu vou partir para as questões estratégicas. E eu posso fazer tudo isso junto, tá? Olhando estratégia e retorno ao mesmo tempo. E eu posso utilizar, por exemplo, análise SWOT. Eu pego os meus projetos, coloco eles lá e vou ver pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades. Quais projetos têm mais pontos positivos? Quais têm mais pontos negativos e quais são os principais e mais importantes? Quais são as ameaças de eu, por exemplo, criar um estacionamento? E qual é a oportunidade? Então, eu posso usar análise SWOT, eu posso usar Canvas, eu posso usar diversas técnicas. Eu gosto muito de construir mapa estratégico, porque daí eu construo um mapa estratégico de acordo com a realidade do meu projeto, da minha empresa. E foi isso que a gente fez. A gente construiu 2 mapas estratégicos que têm a ver com esses 4 projetos. Então, o primeiro mapa ficou bem interessante. Vamos dar uma olhada? Vem para cá que eu vou te mostrar. Como é que eu faço isso? Então, eu desenvolvi um mapa com objetivos estratégicos da minha empresa. Então, eu quero buscar inovação, tempo de execução pequeno, porque são projetos, são shows, tem que ser rápido, aumentar a receita da minha empresa, então eu vou olhar as questões de TIR, as questões de lucratividade, rentabilidade, custo pequeno, satisfação do público, eu sou uma empresa de eventos, e payback rápido, alto, porque dinheiro tem que voltar rápido para o meu bolso. E eu vou colocar pontuações para esses objetivos estratégicos. Eu gosto muito de trabalhar com números não inteiros. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com 980, com 370. Você pode trabalhar com 100. Você pode trabalhar com 1.000. Eu escolhi 980, eu escolhi isso. E eu pego esses 980 pontos e divido entre os objetivos. Então, pontuação, se for inovativo, vai valer 50 pontos. Se tempo de execução for pequeno, vai valer 200 pontos. Se aumentar a receita, 300. E posso ainda fazer diferente, eu posso fazer assim, de 0 a 50. Qual é o grau de inovação? Então, em vez de ser, por exemplo, tem 50 pontos, ele poderia ser, tem 10 pontos de 50. Então, você vai desenvolver o seu próprio mapa de acordo com o seu projeto, a sua realidade e a sua empresa. Coloquei aqui os nossos 4 projetos, parque temático, shopping temporário, estacionamento e L ponto.
Qual desses projetos, quais deles são inovadores? Parque, shopping e heliponto. Qual tem tempo de execução pequeno? Pode ser, por exemplo, em meses ou dias. Parque temático é rapidinho, estacionamento é a jato e heliponto é ultra mega rápido. Quais deles aumentam a receita? Esses 3. Qual tem custo adequado? Esses 3. O público quer o quê? Parque temático. Qual tem o melhor payback? Alto é o payback, o retorno do parque temático. Somei tudo, 50 mais 200, mais 300, mais 200, mais 200, mais 10, mais 30, na verdade, 980. Que são os 980 pontos totais que eu determinei aqui nos nossos objetivos estratégicos. Combinado? Os outros todos apresentam pontuação bem menor. Então, shopping temporário tem só 354 pontos, eu já descarto o shopping temporário. Estacionamento é até interessante, 704 pontos, mas ainda assim é menor que parque temático, então eu descarto, assim como o L ponto, tá? Que na verdade nem aumenta a receita, traz prejuízo. Então, através de um mapa, né, estratégico bem elaborado, simples, mas bem elaborado, você pode tomar decisões. Porque no dia a dia das empresas vai acontecer assim, cada um vai defender o seu peixe. Cada um vai querer colocar molho na sua sardinha. Então, quem quer, por exemplo, heliponto, vai dizer, não, mas é bom para a imagem. Imagina os cantores chegando aqui com um helicóptero. Mas nós temos 4 projetos. Nas empresas tem 2, 3. Qual é o melhor? E eu preciso decidir isso com certeza, tomar a decisão acertada. E aí o mapa estratégico fez o quê? Respondeu para você, para os nossos diretores, que o parque temático é a melhor solução. Para ficar mais firme ainda na nossa decisão, eu fiz um novo mapa que é muito parecido, mas que agora vai demonstrar claramente para todo mundo que parque temático é melhor. Olha como ficou bacana esse mapa. Então, está lá no nosso quadro, o nosso mapa agora. O que eu fiz? Eu coloquei exatamente os mesmos elementos, só que agora, ao invés de falar que tem, eu disse qual é o melhor, em escala de melhor para pior. Então, parque temático, shopping, estacionamento e heliponto. Vou olhar, por exemplo, o custo. Vou olhar de custo alto para custo baixo. Retorno, de retorno alto para retorno baixo. Satisfação do público, alta, duvidosa ou nula. Eu sempre gosto de começar a análise por eliminação. Então, dentre esses 4 projetos, qual é aquele que não é bacana? O que eu vou eliminar primeiro? Então, eu vou olhar primeiro os pontos negativos de cada um deles. Coloquei lá. Shopping temático tem custo alto, vai demorar 13 meses para ficar pronto. Nós temos 7 meses para fazer Rock in Rio, então já eliminei. Não preciso nem continuar olhando para shopping temático. Mas vamos lá. Retorno do investimento. Shopping estacionamento é baixo. Satisfação do público é duvidosa e nula nesses 3 elementos. E aumento da receita, estacionamento só 5% e heliponto 0. Além disso, estacionamento não é nada inovador. Então, eu já de cara elimino aqueles que são mais problemáticos. Agora eu vou fazer uma análise um pouco mais otimista. E vou verificar, por exemplo, que parque temático e heliponto tem custo médio, prazo dentro dos 7 meses, né, de construção. E o shopping temporário tem uma receita boa, 20%. Mas lembra, não dá para construir, tem muito ponto negativo. E vou fazer agora a análise dos pontos melhores de cada um desses projetos. O que cada um tem de melhor? E aí a gente já de cara percebe que parque temático não tem nenhum ponto negativo. Os outros todos têm muitos, 4 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Parque temático não tem nenhum ponto negativo, é aquele que mais aumenta a minha receita e tem o melhor retorno do investimento. Mesmo que tenha um custo um pouco alto, mas o retorno é bom. E o prazo, 5 meses. Nós temos 7 meses para construir a Cidade do Rock, então está dentro da nossa opção, está dentro do nosso esperado. Dessa forma, então, a gente tem certeza de que vai construir parque temático. E a gente pode mostrar para todo mundo
como e por que é importante perceber as relações de retorno, de custo, de prazo e de estratégia, né? Não é só porque eu gosto daquilo que eu vou utilizar aquilo no meu projeto. Então, vamos supor, eu tenho uma fábrica de sorvetes e eu vou viajar para o Nordeste e chegou lá no Nordeste, eu tinha um picolé e eu comi esse picolé de taperebá, tá? Adorei, achei azedinho, achei uma delícia, vim para cá, para minha fábrica, falei, gente, vamos todo mundo agora fazer sorvete de taperebá. E alguém chega para mim e fala, olha, Alessandra, taperebá é uma árvore nativa da região norte, não tem nem no Nordeste, só no norte. Ela está em processo de extinção, é proibido, então, retirar a casca dessa árvore, você só pode retirar se plantar. Ela demora 30 anos para começar a produzir. Chega, não vai ter. Não é porque eu quero que tenha picolé de taperebá que a gente vai ter. A mesma coisa aqui. Não é porque estacionamento é importante que vai ter, não. Tem que ter a ver com estratégia, com lucratividade, com rentabilidade. E gestão de projetos é isso, é decisão, tomada de decisão, pensamento constante. O bacana é que a gente que trabalha na área de gestão, com economia, contabilidade e administração, a gente entende bastante de projetos, porque nós estudamos todas essas áreas, não estudamos? E aí projeto é o quê? É a união dessas áreas em um prol comum, para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Por isso que a gente se dá muito bem em projetos. E projeto é o quê? É futuro. Daqui a pouquinho, todas as empresas precisam trabalhar com isso. Então, você vai começar já a trabalhar aí com projetos, tá bom? Lembrando que daqui a algumas semanas é a nossa prova. A gente já inaugurou Rock in Rio, terminou o gerenciamento de projetos, então agora o nosso futuro é a nossa prova. Não fique preocupado. O mais importante é que você entenda que precisa tomar decisões e conhecer toda a sistemática de projetos. Com relação específica à prova, você precisa levar uma calculadora, não pode ser o celular. Qual calculadora? Aquela simples, a calculadora que você tem do seu dia a dia, porque os nossos cálculos também serão muito simples. O complicado é tomar decisão, é analisar aqueles dados que nós vamos apresentar lá. Mas isso você já sabe fazer. Participou das aulas, construiu junto comigo gestão de projetos. Vai todo mundo tirar 10 na nossa prova. Se precisar, a qualquer momento entrar em contato comigo, mandar perguntas, mandar dúvidas, fale com a gente, manda a sua pergunta. Os nossos tutores são altamente qualificados, são professores, eles são formados nessa área, eles entendem de projetos, eles vão responder você prontamente. Se por um acaso a gente falar de alguma coisa muito específica de projetos, eles me procuram. A gente senta todo mundo junto aqui na universidade e juntos, eu e os tutores, elaboramos uma resposta para você que prontamente chega aí no seu computador. Não fique com dúvida. É importante como profissional que você saiba atuar na área de gestão e conheça bastante de gestão de projetos. Combinado? Eu, da minha parte, gostei muito dessa disciplina, gostei muito da sua participação, quando você entrou em contato comigo, quando você conversou comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu deixo para você um abraço bem apertado, mas a gente ainda vai se ver por aí. Tchau, tchau!